Como de costume, Paulo, ao escrever suas cartas, sempre reservava uma parte da epístola para instruções mais práticas. E vemos esse tipo de transições entre sessões mais indicativas para sessões mais imperativas, com um caráter ético, com um caráter exortativo em diferentes epístolas de Paulo. Por exemplo, se você abrir aí em Romanos capítulo 12, no verso de número 1, normalmente se entende que esse texto marca uma divisão dentro da epístola aos Romanos. A primeira parte da epístola aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, verso 36, é uma parte mais indicativa, onde Paulo trata de assuntos da teologia da salvação, da justificação, da santificação. E aqui, a partir do capítulo 12 de Romanos, Paulo transiciona e parece que ele se torna mais imperativo. Os seus direcionamentos são mais práticos. Olha aí, Romanos 12, verso número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas note o imperativo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja como Paulo continua dando direcionamentos práticos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo não fala dessa maneira antes em Romanos, mas a partir do capítulo 12, Paulo parece ser mais exortativo, dando direcionamentos mais práticos. Isso pode ser visto em outras epístolas. Por exemplo, na epístola aos Efésios, no capítulo número 4, a transição da sessão indicativa para a sessão mais exortativa acontece no capítulo 4, a partir do verso número 1. Olha o que ele diz. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Percebem o tom imperativo, o tom exortativo de Paulo, onde ele dá direcionamentos práticos? Aqui ele chama os efésios a andar de modo digno, a se conduzir de modo digno à vocação que eles receberam do Senhor. Então, Paulo tem esse tipo de prática, esse costume ao escrever as suas epístolas. Ele escreve uma parte mais teológica, eu coloco isso entre aspas, e a segunda parte, uma parte mais prática. Nós vemos isso também em outras epístolas, por exemplo, em Colossenses e agora em Gálatas. Paulo parece fazer a mesma coisa. Claro que essa divisão não é um muro rígido, como se nós estivéssemos engessando a epístola, mas essa transição de uma seção mais teológica para outra mais prática nos mostra que o entendimento de Paulo aponta para uma teologia que afeta todos os aspectos da nossa vida. E isso é muito importante, porque nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, mas o que será decisivo é o quanto essa palavra está afetando a nossa conduta, está afetando a nossa vida, no modo como vivemos, como nos conduzimos, como falamos. As nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas prioridades precisam ser afetadas pelo poder da palavra de Deus. Então, Paulo, ao transicionar de uma sessão mais indicativa para uma sessão mais exortativa, ele tem essa expectativa. Agora que vocês entenderam quem vocês são em Cristo, como vocês colocarão isso em prática? É o que vai surgir a partir do capítulo 5 da Epístola aos Gálatas. Paulo escreveu a Epístola aos Gálatas, pelo menos na sua abertura, do capítulo 1, do verso 10 até o capítulo 2, verso 14, num estilo mais autobiográfico, falando da sua história, falando da sua vida. Ele transicionou dentro desse contexto para uma sessão mais argumentativa, e nós vimos aqui como que Paulo fez várias relações do Antigo Testamento, da lei, com a graça, com a obra da cruz, com a nova criação, essa obra que foi inaugurada na cruz do Calvário. Então, Paulo transicionou da sessão autobiográfica para essa sessão mais argumentativa, mais teológica, e agora, no capítulo 5, no verso de número 1, parece que a gente encontra um versículo pivô, porque ele nos faz girar sobre um eixo firme para entendermos como tudo que foi dito até agora dentro da Epístola aos Gálatas deve implicar de modo prático em nossas vidas. Então, a partir de agora, a Epístola aos Gálatas
terá uma atmosfera mais prática, mais exortativa, direcionamentos mais específicos. Mas ele ainda está girando, deixando a argumentação para esse ambiente mais ético. E aí o verso de número 1 do capítulo 5 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Note que os imperativos começam a surgir dentro da epístola. Ele diz: permaneçam firmes, não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Então Paulo está apontando para algo que precisa ser prático. Paulo acabou de dizer que os Gálatas tiveram os seus olhos abertos. Eles tiveram Cristo crucificado exposto diante dos seus olhos. Paulo, nessa epístola, disse que, pela fé, nós também recebemos o Espírito prometido. E tudo isso como uma grande obra da graça. Nós somos verdadeiramente filhos da promessa. Era isso que Paulo queria que os Gálatas entendessem até esse ponto. Na verdade, a gente vê isso de maneira clara no próprio livro de Gálatas, no capítulo 4, no verso de número 28. Como se ele olhasse para nós, os gentios, e dissesse: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Nós somos filhos da promessa como Isaac. O que isso significa? Como isso se aplica? Dentro desse mesmo contexto, e nós falamos um pouco sobre isso na semana passada, Paulo fez um contraste brilhante entre Sara e Agar, entre Ismael e Isaac, a escrava e a livre. Mas Paulo não está falando aqui de etnias, Paulo não está falando de nacionalidades, ele não está falando do povo árabe ou do povo judeu, mas o ponto de Paulo é a promessa. E como nós, herdeiros dessa promessa, desfrutamos dessa realidade. O Senhor havia prometido a Abraão que protegeria Ismael. O Senhor de fato assim fez. Ismael se tornou um povo numeroso, mas Ismael era o filho da escrava. E o filho da escrava não permanece na casa. Apenas o filho da promessa. O filho de Agar, na verdade, é fruto da justiça própria de Sara. Foi uma tentativa de Sara ajudar a Deus no cumprimento da promessa, e nós vimos na semana passada que isso só criou problemas para todo aquele contexto. Mas os filhos da justiça própria, como os filhos de Agar, são sempre escravos. Isso é muito importante, porque nós vimos Jesus falando sobre o escravo que não permanece na casa. No contexto de João 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus, vamos dizer aqui de uma linguagem bem popular, eles pipocam logo. Peraí, não, mas nós somos livres, sempre fomos livres, nós somos descendentes de Abraão. Eu posso imaginar aqui João Batista ouvindo algo como isso e dizendo: então o machado está posto à raiz, porque vocês dizem ser filhos de Abraão, mas agora vocês estão sendo desligados, porque vocês, na verdade, são escravos, porque estão buscando a justiça própria. Somente Jesus pode verdadeiramente nos libertar e nos tornar filhos de Deus, filhos da promessa. Agora, note como que a justiça própria é um elemento que pode fazer com que nós venhamos retroceder e viver debaixo de jugo de escravidão. E aí Paulo está dizendo que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Se nós entendermos o contexto da epístola, Paulo está falando de justiça própria. E tem muitas pessoas que caminham dentro da igreja, que creem em Cristo, que professam a fé em Cristo, mas ainda tentam construir a sua vida baseados na sua própria justiça. Estão debaixo de escravidão. Paulo diria: vocês não entenderam. Foi para a liberdade dessa justiça própria que Jesus morreu na cruz do Calvário. É sobre uma justiça que não é fabricada, não pode ser produzida pelo homem. Ele nos libertou da cegueira da nossa justiça própria, porque há algo que cega a humanidade e cega até mesmo aqueles que estão dentro da igreja. Por vezes tenta atacar as nossas mentes, a nossa visão. Por vezes nós estamos correndo para a justiça própria. Paulo está sacudindo os Gálatas e dizendo: não voltem para esse lugar, porque isso vai voltar para a escravidão. Voltar para correntes, viverão novamente amarrados.
E talvez venhamos entender que isso é difícil de fato, porque a graça sempre ofende a nossa capacidade de obter salvação pelos nossos próprios méritos. Sabe, a gente sempre está procurando, de alguma forma, dizer que nós merecemos essa salvação, que fizemos algo para cooperar com essa salvação, como se nós estivéssemos fazendo algo para então dizer: Jesus, aqui estou. Mas eu costumo dizer que no lugar da graça, as nossas mãos sempre estão vazias. E isso é extraordinário, porque revela a graça do Deus amoroso, misericordioso, infinito e bondade que nos alcançou. Então a graça sempre está ofendendo a nossa capacidade de obter salvação pelos nossos próprios meios. A cruz denuncia o homem caído que é incapaz de desfazer o abismo que nos separava de Deus. Nós estávamos mortos, havia um abismo intransponível. E então, nesse lugar, quando ninguém podia fazer nada por nós, toda a justiça própria, como trapos de imundícia, como esterco, como algo inválido, nesse lugar, quando não havia mais esperança, Jesus Cristo veio a nós, e todos aqueles que creram receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus nos libertou verdadeiramente. Então nós precisamos buscar esse entendimento para abrir mão dessa justiça própria, sondar os nossos corações, para que venhamos viver rendidos a Cristo Jesus. Por isso que no verso 1, Paulo está de fato gritando: permaneçam firmes, porque a justiça própria é sedutora. Ah, meu irmão, quando nós fazemos algo que dá certo, como isso alegra o nosso coração, e devemos nos alegrar, mas se não vigiarmos os nossos corações, isso pode transicionar para um lugar de justiça própria, como se fossem os nossos méritos, as nossas capacidades. Sempre será graça. Então, se subimos para poder declarar a palavra de Deus, é graça. Se você ora por alguém e ali aquela pessoa é curada, é graça. Se nós hoje podemos olhar para o céu e dizer: Abba, Pai, porque assim o Espírito está falando dentro do nosso coração, revelando a nós, isso é graça, isso é bondade. Então Paulo está dizendo: permaneçam firmes, tá? Permaneçam firmes, não sejam arrastados por nenhum tipo de justiça, que não seja apenas a justiça que vem de Cristo. Que nós possamos estar atentos a essa realidade. Por vezes, nós cristãos temos uma tendência de nos gloriar em nossas próprias escolhas, às vezes escolhas denominacionais, e aí olhamos para a denominação A, para a denominação B. Essas coisas de fato não nos definem. E temos a tendência de olhar para o lugar de oração, para jejuns mais prolongados, para o quanto meditamos na palavra, quanto tempo você passa ali meditando na palavra, e aí passamos a nos gloriar nisso. Estamos sendo arrastados por justiça própria. Entenda que se nós olharmos para o lugar de oração, para o lugar de jejum, de meditação na palavra, submetidos ao Espírito, produziremos o fruto que o Senhor tem reservado para cada uma dessas práticas, que são práticas lícitas. E veja como é curioso, porque não estamos falando de coisas ilícitas, estamos falando de coisas que devemos buscar. Mas se fizermos dela uma base de justiça, estamos retrocedendo para a escravidão. Paulo está dizendo: permaneçam firmes. Retroceder à justiça própria é se submeter novamente a jugo de escravidão. Apenas mudam os contornos, mas as correntes são a mesma. E veja que a justiça própria alimenta o ego, massageia o nosso ego, cria uma ilusão de satisfação, mas na verdade são prisões espirituais. E veja que terrível é, porque nós estamos falando de um ambiente que é um ambiente de liberdade, mas estamos fazendo das nossas práticas aquilo que massageia o nosso ego, correntes. Mas eu creio que o Espírito nos chamou para um ambiente de liberdade e verdadeiramente somos livres para confiar nele, para render as nossas vidas nas mãos dele. A justiça própria é tão terrível que produz correntes que são demoníacas, são poderes espirituais.
poderes que nos aprisionavam antes. Porque ainda é o homem confiando na sua própria força, confiando no seu próprio mérito, confiando nos seus próprios recursos. Entenda que a justiça de Deus, que ofende a nossa capacidade de obter salvação, é essa justiça que vem de fora, que nós recebemos graciosamente. E então, uma vez nesse lugar, nós vamos orar. Uma vez justificados nele, nós vamos jejuar, nós vamos meditar na palavra dia e noite, porque o Espírito nos conduzirá a esse ambiente de rendição, e não um caminho oposto, porque nós somos crentes virtuosos, como se isso fosse um crachá. Entenda que nós precisamos caminhar em uma posição de rendição. Paulo mesmo diria: tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu faço, eu não julgo ter alcançado coisa alguma, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Que homem quebrantado, que homem com senso de destino, conseguiu discernir de fato a realidade. Ele diz: essas coisas eu deixo para trás, porque eu prossigo para o alvo da soberana vocação, dessa coroa que está proposta a mim, uma recompensa eterna, ou um homem com os olhos na eternidade. E quando fazemos isso, todas as coisas, as demais, são colocadas no seu devido lugar. Então Paulo está dizendo aos Gálatas: não retrocedam para a justiça própria, foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. Então permaneçam firmes, estejam atentos, e que o Espírito possa iluminar os olhos dos nossos corações. Sim, porque se nós estivermos nesse lugar de rendição, tudo que fizermos vai apontar para Cristo. A nossa alegria será sempre o nome de Jesus sendo exaltado e glorificado entre nós. Viveremos dia após dia, avançando, conquistando, tomando posse daquilo que está reservado para a nossa jornada, mas com um coração posicionado corretamente, onde que a justiça dele é que proporciona essas realidades para as nossas vidas. Então nós fomos justificados nele, nós temos paz com Deus, e que o Espírito ilumine os olhos dos nossos corações. Paulo quer que os Gálatas percebam a ênfase do que ele está dizendo. É por isso que no verso número 2 do capítulo 5 ele diz: eu, Paulo. É como se ele parasse e dissesse: olhe nos meus olhos. Sabe, às vezes quando a gente está lendo um texto um pouco mais longo, a gente acaba se esquecendo um pouco do autor, porque a gente está se concentrando ali naquilo que está sendo dito, na mensagem que está escrita. Então o apóstolo faz uma pausa. Sou eu, Paulo. E ele não está apenas reivindicando uma autoridade apostólica que ele de fato tem, porque assim ele abre a epístola. Gálatas 1, verso 1, a primeira frase é: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Há autoridade apostólica. Mas Paulo não está apenas reivindicando autoridade apostólica. Paulo também é tenro. Paulo também é amoroso. Paulo também é um pai espiritual dos Gálatas. Ele está dizendo: sou eu. Olhe para o capítulo 4, verso 19. Aquele que olha para vocês e os chama de meus filhos. Aquele por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, Paulo não está só reivindicando a autoridade apostólica. Paulo sabe que o seu relacionamento com os Gálatas é um relacionamento de unidade, de comunhão, de amor, de entrega, de renúncia. Paulo reconhece as dores que foram necessárias para que os Gálatas se tornassem filhos de Deus. Então Paulo faz essa pausa para que os Gálatas possam se lembrar: é o apóstolo, mas é aquele que também sofreu por nós, para que esse evangelho pudesse ter sido anunciado. Isso é muito precioso. Quando você conhece alguém que tem um testemunho de um pregador, de um irmão, de um missionário, que foi pregar o evangelho para aquela pessoa e aquela pessoa se converteu, ela nunca se esquece disso. Eu tenho essa experiência de ter ido a alguns lugares, de ter tido a oportunidade de pregar o evangelho, de uma pessoa aceitar a Cristo e entregar a sua vida a Jesus, e depois de alguns anos voltar e reencontrar essa pessoa, e ela diz assim: cara, no dia que você veio pregar aqui, há não sei quantos anos atrás,
foi o dia que eu entreguei a minha vida para Cristo, e agora eu estou me batizando, ou agora eu estou trabalhando na igreja, eu estou me movendo. Essas pessoas não esquecem isso. É isso que Paulo está trazendo à tona. Vocês sabem quem eu sou. E aí o verso de número 2, ele diz: vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ele está dizendo, se vocês voltarem à circuncisão, Cristo de nada lhes servirá. A cruz está sendo anulada. A provisão da lei, nós já vimos aqui, tinha objetivos específicos. Tinha objetivos de fornecer um ambiente seguro, um relacionamento santo entre Deus e Israel por um tempo específico, por um tempo determinado. Nós vimos aqui que a lei também servia para revelar o pecado como transgressão. Nós vimos aqui também que a lei, de alguma forma, era uma espécie de aio, um pai da gogóis, aquele que acompanhava a criança rebelde até o seu tempo de maturidade. A lei tinha sua função, a lei é boa, a lei é santa. Mas agora que Cristo nos alcançou, entenda que a lei tinha como objetivo nos conduzir até Cristo. Mas uma vez sendo alcançados por Cristo, sendo alcançados pelo Evangelho, sendo alcançados pela graça, voltar à lei como uma forma de justiça própria, uma marca de uma aliança ou um meio de se tornar povo do Senhor, isso seria dizer que a morte de Jesus foi desnecessária, que não precisaríamos da cruz do Calvário. Por isso que quando eu olho para Jesus, meu irmão, eu confesso, se Jesus não tivesse vindo a nós, nós nunca encontraríamos o caminho até Deus. Ah, não, que isso, Zeca? Talvez se a gente lesse o Antigo Testamento, se nós lêssemos a história de Abraão, talvez a gente entenderia esse caminho. Meu irmão, dizer isso é dizer que a cruz é desnecessária. É dizer, existe outro caminho. E não há outro caminho, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ele é o caminho. Retroceder à lei é propor outro caminho. Retroceder à justiça própria é retroceder para outro caminho. Mesmo que alguém diga, não, Zeca, mas eu sei que sou salvo pela graça. Mas se nós somos daqueles que querem ser como Sara, justiça própria, e isso ofende as nossas capacidades. Mas que seja assim, porque somos pó. O vaso é de barro. Mas que bom que é de barro, porque à medida que somos cheios, a excelência é de Deus. Amém. Paulo está dizendo, não retrocedam. Confiar em seus próprios meios de justiça é caminhar por conta própria. Por isso, nos conduz à escravidão. É como se alguém tentasse abrir uma porta pela sua própria força. E talvez abra, mas e para manter essa porta aberta? Caminhar por justiça própria é tentar sempre caminhar pela sua própria conta. E nesse lugar não há ajuda nenhuma da cruz. Não há como conciliar a cruz com a justiça própria. É impossível, porque uma vez que a cruz foi revelada a nós, não podemos de maneira alguma ignorar a suficiência plena da obra de Cristo. Cristo é suficiente. Ele começou essa boa obra em nós. E o seu Espírito está trabalhando para que isso seja completo até o dia de Cristo. Então Paulo diz, se vocês voltarem à circuncisão, se vocês retrocederem para a justiça própria, vocês estão entendendo que a cruz não serve de nada? Que vocês estão pela sua própria conta? Meu irmão, eu não quero confiar na minha força. Eu quero sair daqui confiando que cada um dos meus dias está escrito pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Renda-se a essa verdade. Paulo continua dizendo, e ele é enfático, porque o verso de número 3 ele diz, de novo testifico. Paulo parece ser insistente no que está dizendo. A todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Agora Paulo olha para qualquer um que estivesse recorrendo à Torá, que estivesse recorrendo para a lei de Moisés. E sabemos que esse padrão não traz vida. A lei é boa,
A lei é santa. Sabemos que a lei em si é vida, mas ela não produz vida em nós. A lei nunca pôde transformar a natureza do adorador. Ele adorava a Deus, mas ele continuava sendo velha criatura. Mas quando Cristo veio, isso muda. Porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas isso só é inaugurado em Cristo Jesus. Se você olhar em Hebreus capítulo 10, verso de número 1, olha o que o texto diz. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles ofereciam. Ou seja, a lei nunca pôde aperfeiçoar o adorador. Eles permaneciam debaixo da antiga ordem criada, corrompida pelo pecado. Mas quando Cristo veio, ele trouxe novidade de vida para nós. E essa vida está em nós. Ela está fluindo através de nós. Por isso Paulo escreve de maneira firme. Ele está perplexo com o fato dos Gálatas, de alguma forma, estarem retrocedendo. Talvez os falsos mestres estivessem pregando que apenas a circuncisão, ou algumas festas, ou a dieta, apenas alguns aspectos da lei precisavam ser observados. E aí Paulo dá um golpe no legalismo. Paulo desmascara o legalismo, porque todo legalismo é seletivo. A gente escolhe o que vai observar. A gente escolhe o que servirá como o nosso padrão de virtude. E aí Paulo desmascara o legalismo, olhando para eles e diz: olha, se vocês querem observar a circuncisão, lembrem-se de uma coisa, não é apenas a circuncisão. Tem mais 612 preceitos para vocês observarem, tá? Aquele que se submeter a um preceito da lei, precisa entender que essa lei também exigirá de você que você se submeta a todo o restante. E eu vou te dizer, meu irmão, Paulo sabia o que isso significava, tá? Olha aí em Filipenses capítulo 3. Será que Paulo era um bom cumpridor da lei? Filipenses 3:6. Paulo está falando da sua história, ele está falando do seu tempo antes de conhecer a Cristo. Ele diz assim: quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu sei que tem 613 ordenanças. Eu era irrepreensível em todas elas. Nós estamos falando de alguém extremamente zeloso. Nós estamos falando de um fariseu que, para aqueles que eram da sua idade, ele já se destacava. Sabe alguém assim que a gente diria que é fora da curva? Era Saulo de Tarso. Então, Paulo sabia o que significava cumprir a lei. Mas as intenções desses falsos mestres, na verdade, não era cumprir a lei. Nós vimos aqui quais eram as intenções desses falsos mestres. Volta lá em Gálatas. E perceba como que a epístola agora vai se fechando, ela vai se costurando, os pontos, os nós vão se encontrando. Paulo sabe que a intenção desses falsos mestres é sobre angariar para si a atenção dos Gálatas. Não é sobre Cristo, não é sobre a vontade de Deus, não é sobre santificação, não é sobre santidade. Na verdade, Gálatas 4, verso 17 diz: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente. Esses caras, eles estão com segundas intenções. Querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. Eles estavam promovendo divisões, dissensões do corpo de Cristo e tentando cativar o zelo dos Gálatas para eles mesmos. Eles estavam tentando, de alguma forma, arrastar, aprisionar a mente dos Gálatas. Nós sabemos que na raiz desse comportamento, a idolatria está presente, porque eles queriam a atenção dos Gálatas. Os falsos mestres estavam escravizando a mente dos Gálatas, para que esses pudessem, então, se tornar dependentes dos ensinos, desses falsos ensinos, e uma vez dependentes desses falsos ensinos, então eles teriam a atenção dos Gálatas. O zelo dos Gálatas, que era para Cristo, o Evangelho, a vida do Espírito, agora seria para esses falsos mestres.
E aí nós encontramos o que Paulo está para dizer a esses homens. Eu vou dizer, é estarrecedor. Talvez seja um dos versículos que nos ensina que, uma vez salvos, nem sempre salvos. Olhe aí para o verso de número 4, Gálatas 5, verso de número 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Se vocês procuram a justificação na lei, se vocês estão recorrendo à justiça própria e confirmam que essa deve ser a opção de vocês, Paulo diz, vocês se desligaram de Cristo. Por isso que nós precisamos ter cuidado com a justiça própria e precisamos lidar com a justiça própria com arrependimento. Porque se nós formos obstinados na nossa justiça própria, corremos o risco de estarmos nos desligando da cruz. E Paulo está dizendo, vocês que estão buscando a sua própria justiça e confirmando essa escolha, vocês estão se desligando de Cristo. Em outras palavras, vocês não estão em Cristo. Vocês não estão incluídos na morte dele. E se vocês não estão incluídos na crucificação, tampouco vocês estão incluídos na ressurreição. Ou seja, vocês continuam mortos. Não há vida. Vocês seriam novamente a antiga criação. Vocês estariam retrocedendo aos rudimentos desse mundo. Vocês estariam novamente se submetendo aos rudimentos desse mundo, aos rudimentos dessa era perversa. E aí ele coloca no final do versículo, e da graça decaístes. Aqui está um ponto que poucas vezes é considerado a respeito da salvação. Seria possível alguém decair da graça? A resposta é sim. Paulo está dizendo isso aqui nesse texto. Deus havia chamado os Gálatas na graça de Cristo. O chamado dos Gálatas foi na graça. Gálatas 1, verso número 6. Vamos ir costurando a epístola. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está perplexo, ele está dizendo assim, eu não estou conseguindo entender como que vocês estão deixando tão rapidamente, não um ensino, não uma estrutura religiosa, vocês estão deixando o próprio Deus que chamou vocês na graça de Cristo. E agora Paulo está dizendo, parece que vocês estão caindo desse lugar, abandonando o chamado, e abandonar o chamado e seguir os caminhos da justiça própria, obstinadamente, de maneira cega, resistindo à intercessão do Espírito, porque eu não estou dizendo aqui que o Espírito desistiu deles, mas resistindo, porque o Espírito fala conosco todos os dias, meu irmão. Por vezes eu me embaraço da minha justiça própria, mas você acha que o Espírito não está ainda intercedendo? Ele não está falando? Ele está falando, mas precisamos nos posicionar em rendição ao Espírito, olhar para a cruz e reconhecer esse grande sacrifício por nós, para que então essa fé possa nos mover em direção ao que Deus tem para a nossa jornada, não pela nossa própria justiça, não pela nossa própria força, mas pela graça que nos alcançou. Então aqui ele está dizendo, se vocês estão resistindo à intercessão do Espírito, negando a suficiência da cruz, isso resultará em expulsar a si mesmo. Não é Deus que está expulsando vocês, são vocês mesmos que estão se expulsando da graça divina. Percebem como há um perigo terrível na justiça própria, cega, obstinada? Quando a gente diz, não, eu não tenho justiça própria, eu não tenho orgulho, eu oro ao Espírito para que Ele possa revelar a mim aquilo que precisa ser mudado. Eu oro para que Ele entre dentro da casa, porque nós somos a casa. E Ele possa ir até aquele canto, que por vezes eu mesmo tenho dificuldade de mexer. E ali essas estruturas sejam completamente removidas pelo poder do Espírito. Ser mais parecido com Ele. Sabe, a justiça própria pode fazer aqueles que foram posicionados nos lugares altos. E eu amo dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Mas a minha justiça própria pode me fazer cair em costa abaixo e me tornar novamente escravo. Ah, mas que somente a graça possa estar lavando o nosso interior, desfazendo os nossos orgulhos, desfazendo aquilo que por vezes usamos como nossos próprios meios, para que seja somente Ele. Por vezes temos medo de avançar em alguns lugares espirituais na nossa vida,
dons que o Espírito tem para nós, porque estamos nos movendo ainda na justiça própria. E eu vou dizer que à medida que nós estamos estudando essa epístola aos Gálatas, o que o Espírito tem ministrado ao meu coração é que nós vamos viver uma estação de romperes, de curas, de milagres, de visões espirituais, de dons sendo derramados sobre a igreja. Ele vai derramar isso sobre nós, mas porque nós não estamos confiando na nossa própria justiça, na nossa própria capacidade, a gente não vai ter medo de orar por um enfermo, porque nós vamos ir com a clareza de que não tem nada a ver conosco, nada a ver. É essa justiça que vem dele, e eu creio que à medida que posicionamos os nossos corações para receber essa justiça e para viver sendo lavados por essa graça, nós permaneceremos assentados com ele nas regiões celestiais, em nome do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós estamos lendo aqui é um texto muito duro, mas necessário. Às vezes a gente pula algumas coisas que precisam ser declaradas, mas que bom que nós estamos aqui nessa noite para ouvir a voz de Deus. Então Paulo continua no verso de número 5, porque nós, pelo Espírito, aqui está a nossa posição, não é a justiça própria, é pelo Espírito, o Espírito que nós recebemos no dia em que levantamos as nossas mãos para Jesus, no dia em que reconhecemos o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Esse Espírito que veio habitar em nós, é pelo Espírito que aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Aqueles que tiveram os olhos abertos e o Cristo crucificado exposto diante deles e receberam o Espírito prometido, estes também são guiados pelo Espírito, não são abandonados, não somos escravos. Há um lugar na casa para nós, e esse Espírito produz dentro dos nossos corações a esperança da justiça que provém da fé. Aí parece que Paulo agora nos conduz a uma perspectiva escatológica. Em que sentido? A esperança da justiça é a vinda da justiça no grande dia. Paulo está falando, eu tenho uma esperança, e qual é a nossa esperança? A nossa esperança não está nessa terra, a nossa esperança vem. O nome dele é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Essa é a nossa esperança. A esperança da justiça que vem é uma justiça escatológica. Mas para aqueles que estão em Cristo, e nós estamos em Cristo, e que possuem o Espírito Santo como penhor da herança eterna, para estes, a justiça vindoura já é experimentada aqui e agora, parcialmente, mas como uma antecipação da colheita. Eu costumo usar a expressão os primeiros frutos da eternidade. Por isso que, quando você lê Efésios 1, Paulo, na abertura da carta, ele declara a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho e a bênção do Espírito, Deus Espírito Santo. Ele declara essa bênção do Deus triuno. E quando você olha Efésios 1, no capítulo número 13, olha o que Paulo diz. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, nós ouvimos a palavra da verdade, amém? O evangelho da salvação, tendo nele também crido, ou seja, tendo crido no Filho, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E aí o verso 14 nos traz uma explicação. O qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Paulo está dizendo, há uma herança. E essa herança aponta para a eternidade. Mas nós que já estamos aqui, que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, que cremos em Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo em nós. Ele habita dentro de nós, e Paulo quer que venhamos entender, discernir o que isso significa. Ele está dizendo, esse é o penhor da herança. Ele está dizendo, é algo que você já tem em parte da herança, que é uma garantia do resgate da sua propriedade, é o que está escrito aqui. Ele está dizendo, como você sabe que você herdará essa promessa de maneira plena e completa? O Pai diz, eu já coloquei a garantia dentro de você. O Espírito Santo está conosco. Por isso, não podemos de maneira alguma retroceder a vida do Espírito. E entenda, meu irmão, que isso
precisa implicar de maneira prática, porque a fé sem as obras é morta. Nós não estamos falando aqui de um evangelho teórico, nós estamos falando de um evangelho que se manifesta em uma nova criação. Criação essa que nós já fazemos parte, nós já somos as primícias dessa nova criação. Novos céus e nova terra já começaram, porque você está aqui, porque você carrega o penhor da herança, dessa propriedade que há de ser resgatada completamente no grande dia. Aí Paulo está escrevendo aos Gálatas, falando exatamente sobre isso. Ele está apontando para esse ambiente em que nós temos o Espírito e aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O que ele está dizendo? Já tem justiça aí, mas nós aguardamos a consumação. Paulo reconhece que os Gálatas já haviam começado bem. Eles já eram parte dessa realidade, como você e eu, nós já somos. Um ponto que eu gostaria que vocês pudessem ver isso como uma chave para entendermos muita coisa no pensamento de Paulo. Então o que eu vou dizer aqui para vocês pode ser aplicado em diferentes textos de Paulo. Como Paulo entendia o poder do Evangelho e o que foi inaugurado na cruz do Calvário. Para Paulo, há aspectos escatológicos que já foram realizados. A gente às vezes pensa em escatologia olhando apenas para o futuro. Paulo não pensava dessa forma. Paulo diria para nós que a escatologia já começou. Ela já foi inaugurada. Onde? Na cruz do Calvário. Então há aspectos que já estão realizados. Mas Paulo também reconhecia que existem outros aspectos que ainda aguardam a consumação. Ou seja, existem coisas que já estão realizadas e coisas que nós ainda aguardamos. Você precisa olhar para Paulo com essa perspectiva. E isso gera uma tensão. Por quê? Porque essa tensão nos faz entender que existem coisas que já estão aqui e outras ainda não. Se você pegar alguns livros de escatologia, você vai encontrar frequentemente a expressão já, mas ainda não. Já ouviram essa expressão? Já, mas ainda não. É uma expressão que sintetiza essa tensão. Por quê? Nós já recebemos a adoção de filhos pelo poder do Espírito, pelo ministério do Espírito. Paulo diz isso em Gálatas 4. Vá lá em Gálatas 4, verso de número 5. Leremos até o verso número 7. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Percebe que Paulo está falando de algo que é liberado? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então Paulo via um aspecto dessa adoção de filhos já realizada. Nós já somos. Mas agora vai em Romanos 8, verso de número 22. Olha o que o texto diz. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E olha o verso de número 23. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? A adoção de filhos. Espera aí, mas nós não já recebemos? Por que nós estamos aguardando a adoção de filhos? E aí Paulo continua, a redenção do nosso corpo. Perceba que existe uma tensão entre uma realidade que já está realizada, mas precisamos perseverar, porque ainda aguardamos essa consumação. Para Paulo isso é claro. Ao mesmo tempo, uma esperança é produzida em nós, a fim que venhamos receber a consumação dessas bênçãos espirituais. Ou seja, já, mas ainda não. Já começou, mas ainda aguardamos a consumação. É com essa perspectiva que a gente precisa ler o verso de número 5. Nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O que Paulo está dizendo? Nós já fomos justificados, nós já somos filhos, nós já somos chamados filhos de Deus. O Espírito clama Abba, Pai, mas ainda aguardamos a redenção dos nossos corpos.
Algo que eu preciso dizer com muito cuidado, porque quando eu digo que nós já ressuscitamos com Cristo, é porque de fato já existe vida em nós. A vida eterna já está em nós. Mas precisamos cuidar para não pensar, então não vou ressuscitar mais. Não. A ressurreição dos nossos corpos acontecerá no grande dia. Então, a ressurreição espiritual, ela já começou, mas essa ressurreição agora aguarda, e enquanto aguardamos, gememos, aguardando a redenção dos nossos corpos. Ou seja, nós estamos no meio dessa tensão, nós somos um povo escatológico, meu irmão, nós somos o povo do fim, nós aguardamos essa esperança. E se essa justiça é mediante a fé, olhe para Gálatas 5, verso número 6. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então se a justiça é mediante a fé, pela graça em Cristo, não há mais valor em promover diferenças entre judeus e gentios. Não é mais sobre circuncisão ou sobre incircuncisão, não é sobre justiça própria. Ninguém deve se gloriar por si mesmo, ou deve gloriar-se em si mesmo. Nós recebemos o Espírito mediante a fé. E na base do fruto do Espírito que está? O amor. Quando lemos Gálatas 5:22, um texto que estará na próxima semana em nossa leitura, qual é o primeiro aspecto do fruto do Espírito? O amor. Se recebemos a revelação desse amor em nossos corações, pelo derramar que o Espírito promove em nós, esse amor estará nos movendo, cobrindo cada aspecto das nossas vidas. Meu irmão, você é amado por Deus. E é o Espírito que comunica isso ao teu coração. Existem circunstâncias que tentam tirar isso da nossa mente. Mas em nome de Jesus, Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti nessa noite. O amor é o vínculo da perfeição de todos que estão revestidos como eleitos de Deus. Nós falamos disso quando lemos Colossenses. Nós estudamos aqui a Epístola aos Colossenses. Paulo experimentava a vida de Cristo em seu próprio viver pela fé no Filho que o amou primeiro. Quando ele diz, eu estou crucificado com Cristo, ele não está dizendo por causa da sua própria força, ele diz, ele me amou. E por causa desse amor, não vivo mais eu. E aí ele para, não, vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a nossa vida, essa novidade de vida, é de fato uma realidade presente, porque Ele derramou esse amor. Você é amado por Cristo, meu irmão. Isso precisa te mover frente às dificuldades, tempestades, qualquer situação, venha o que vier, haja o que houver. Isso é uma pedra angular na teologia. Paulo experimentava essa realidade. E agora, o amor continua trabalhando. Porque Paulo está dizendo aqui que o amor está intrincado com a fé que atua pelo amor. É assim que fecha o versículo de número 6. A fé é a raiz, mas o amor, o fruto. Que esse amor seja manifesto através de nós, em nome de Jesus. Por isso que Paulo não está em contradição com Tiago, quando o Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Ele entende que esse amor está trabalhando juntamente com a fé. Então, quando Paulo e Tiago estão falando da justificação pela fé, eles estão combatendo problemas diferentes, respondendo questões diferentes, mas as suas posições se ajustam perfeitamente uma com a outra. Em que sentido? A fé independente de obras, mediante a essa fé que não depende da justiça própria, ela atua em nós para a salvação. Mas uma vez que essa fé está em nós, o amor produzirá frutos que serão conhecidos por meio das obras, por meio da sua conduta, por meio da sua fala, das suas escolhas. À medida que nós nos movemos em amor, paz, longanimidade, domínio próprio, paciência. É essa virtude do Espírito que está sendo produzida nos filhos de Deus. E nós somos filhos. Paulo está dizendo aos Gálatas, vocês não podem retroceder, porque vocês estavam bem. Olhem para o verso número 7. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Uma vez iniciada a corrida em Cristo, quem colocou um obstáculo diante de vocês para que vocês agora estejam
impedidos de obedecer à verdade. Deus nos coloca na arena. Deus nos chama para a corrida. Ele nos capacita, nos justificou para isso. Nós estamos correndo em Cristo. Ele nos deu o seu Espírito, um Espírito que fala conosco, que intercede por nós, um Espírito que nos guia, que nos direciona, que nos ensina todas as coisas. A fé não remove a responsabilidade moral de correr essa corrida. Então Paulo está dizendo, vocês estavam bem, mas agora vocês deixaram de correr. Entenda, meu irmão, que nós somos chamados a um lugar de perseverança. E essa perseverança, ela precisa ter a ação completa. Eu amo como o Tiago fala da estação de provações, porque ele diz que nessas estações, quando a fé é aprovada, a perseverança tem sua ação completa, nos tornando o quê? Perfeitos e íntegros. Ou seja, essa perfeição, essa integridade são caráter que apontam para Cristo, coisas que estão falando de Jesus. Quando você abre, por exemplo, a tua Bíblia em Filipenses 3, no verso de número 12, olha o que o texto diz. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Veja que Paulo está dizendo, não tem justiça própria em mim. Eu não estou dizendo que eu já alcancei, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele prossegue. Olhe para o verso de número 14 e 15. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu gosto desse início. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Aí você vai dizer assim, peraí, Paulo acabou de dizer que ele não se considera ter alcançado, obtido a perfeição. Verso número 12. Mas agora no verso de número 15 ele acaba de dizer assim, mas todos nós que somos perfeitos. Será que Paulo está em contradição? Ele está tropeçando nas suas palavras? Não, absolutamente não. Paulo tem um entendimento de que a posição dele não é uma posição de justiça própria. Mas uma vez que ele está nessa corrida, ele está perseverando. E uma vez na perseverança, vá a Tiago, capítulo 1, verso de número 4. E uma vez na corrida, perseverando, Tiago diz, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, é na corrida, é para aqueles que permanecem. Existem dias em que as pressões vão tentar nos parar. Existem coisas que às vezes tentam nos desviar do caminho, tentam inebriar o nosso entendimento. Tem dias que nós estamos confusos, meu irmão, nós somos sim pessoas que batalham guerras todos os dias. Mas o chamado de Paulo, o chamado de Tiago, o nosso chamado como igreja do Senhor Jesus é perseverar, permanecer na corrida, porque aqueles que perseveram encontram a ação completa dessa perseverança e então perfeitos. Aí você diz, mas Zeca, como assim? Eu não mereço isso. Ah, então você entendeu o que é graça. Então você entendeu que não é justiça própria. Essa perfeição não é fruto de justiça própria, irmãos. Essa perfeição é a obra do Espírito em nós, trabalhando em nós. É a maneira como ele declara a sua própria palavra ao nosso respeito. Então ele está olhando para os Gálatas e está dizendo, olha, vocês estavam correndo bem. Mas o que aconteceu? Quem impediu vocês de prosseguirem? Paulo reconhece que a carreira dos Gálatas era uma carreira virtuosa, era algo que trazia louvor a Deus. Mas o chamado é sobre perseverar. Posso dizer algo nessa noite sobre nós aqui? Meu irmão, continue a sua jornada, persevere. Sabemos que ainda não alcançamos, não obtivemos ainda essa perfeição, mas na jornada, permanecendo ali, o Senhor ministrará aos nossos corações tudo o que precisamos para completar aquilo que foi proposto a nós. Esse é o lugar onde nós precisamos construir a nossa vida. Complete a sua carreira. Sabe, essa tem sido a minha oração. Eu quero chegar ao final da minha vida e declarar, como Paulo declara em 2 Timóteo, completei a carreira, mas guardei a fé. Eu quero terminar a minha vida como um homem de fé.
Não adianta terminar minha vida como um homem muito bem sucedido nos negócios, nos meus projetos, nas minhas coisas. Tudo que fazia, olha, era muito bom, prosperava. Mas se eu me perder na fé, de nada vai adiantar. Eu quero ser encontrado, como Paulo diz em Filipenses, a justiça dele em mim, sem que encontre em mim a minha própria justiça. Que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos aqui nessa noite. E aí Paulo diz no verso 8 de Gálatas 5, esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Uma coisa precisa ficar clara para os Gálatas. Seja quem fosse os falsos mestres, aqueles que estavam impedindo a caminhada em Cristo dos Gálatas, Paulo está dizendo, esse convencimento, esse entendimento não vem de Deus, do Senhor que os chamou na graça de Cristo. Esses falsos mestres estavam sendo aqueles que produziam impedimentos para que os Gálatas estivessem prosseguindo na sua jornada. Mas em última instância, esses falsos mestres eram como filhos do diabo. Eram opositores da obra de Deus. E talvez a gente se assuste com isso, mas de fato é. Quando algo está tentando te tirar do caminho, meu irmão, na raiz dessa luta está o inimigo das nossas almas. Porque ele é o nosso adversário. Às vezes diz que ele é o adversário de Deus. Não, Deus não tem adversário. Não existe alguém que possa se colocar nessa posição. Mas a Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário e que está ao nosso derredor. Paulo, por vezes, quis ir a lugares em que o Espírito o impediu, mas também houve estações em que Satanás o impediu. Olha aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 18. Por isso, quisemos ir até vós. Paulo está dizendo, eu quis ir até vocês, Tessalonicenses, até a igreja que estava em Tessalônica. Pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás, olha isso, Satanás nos barrou o caminho. Você pode entender que existem impedimentos que são demoníacos, impedimentos que são satânicos. Por isso, à medida que eu fazia as anotações, um temor enchia o meu coração, não um temor de Satanás, mas um temor do Senhor, porque o que nós precisamos fazer frente a essas situações? Se sujeitem a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. As nossas armas não são carnais, são armas poderosas em Deus. Sim, é nesse lugar que nós somos chamados a nos revestir de toda a armadura de Deus. Então, quando Paulo está falando desses impedimentos dos Gálatas prosseguirem, ali existem forças demoníacas. Em última instância, o que está na base é a própria ação de Satanás. Mas, meu irmão, ele está quebrado em nome de Jesus. Toda arma forjada, desfeita em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo está chamando os Gálatas à atenção. E aí ele diz no verso de número 9, que um pouco de fermento, só um pouco, é suficiente para levedar toda a massa. A metáfora aqui chama a nossa atenção para a destruição que um falso ensino pode produzir dentro do corpo de Cristo. Uma pequena coisa, que talvez a gente não ache que é tão grave, mas se ela não for tratada de maneira incisiva e rápida, entenda, meu irmão, depois que o fermento faz a sua ação na massa, você não consegue mais tirar o fermento da massa. Vocês que fazem bolo sabem o que eu estou falando. Uma vez que você coloca o fermento, até colocar o fermento, tudo certo. Mas depois que você coloca o fermento e deixa ele trabalhar, você depois vai ter que lidar com a massa inteira. É o que Paulo está dizendo aqui. Um pouco de fermento. Algo que parece inofensivo, mas que, se não for tratado no momento certo, pode provocar consequências que são imprevisíveis. E aí você pode decidir. Você remove o fermento o quanto antes, ou então terá que lidar com as consequências da massa toda levedada. E depois não há mais como separar. Teremos que lidar com as consequências. Quando Paulo fala sobre os pães asmos e os pães com fermento, lá em 1 Coríntios, ele nos diz que ali o fermento é uma imagem da malícia e da corrupção, da maldade, das segundas intenções. Mas ali nesse texto ele também diz que os pães asmos, os pães sem fermento, eles apontam para a sinceridade e verdade. E é exatamente isso
que se torna o remédio aplicado quando precisamos ter os nossos corações sondados. Não há como nos esconder do Senhor. E eu não quero tentar me esconder de Deus. Eu quero ter a minha vida completamente despida diante dele. Porque eu sei que dentro desse lugar onde eu me encontro completamente despido, quando todas as minhas resistências vão ao chão, ali eu me vejo como alguém que é completamente amado. Quando as suas resistências forem ao chão, não pense que ele vai te rejeitar. Às vezes queremos esconder essas coisas e aqui está a raiz da justiça própria. Não, mostre para ele. E ali o amor dele vai gerar um milagre sobre a tua vida. Esse é o chamado de Paulo aos Gálatas. Porque no verso número 10 ele diz: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Paulo está dizendo assim: eu sei que vocês vão me ouvir. Eu sei que vocês vão se render. Vocês não vão alimentar nenhum outro sentimento. E essa confiança de Paulo está baseada na fidelidade do próprio Deus. Além disso, ele está escrevendo inspirado pelo Espírito. Ele está escrevendo e ele sabe que esse é o remédio necessário para que essa infecção pudesse ser tratada e então aquilo que estava interrompendo a caminhada dos Gálatas fosse dissipado. Mas Paulo, em paralelo, não deixa escapar a oportunidade de um recado para esses falsos mestres. Por quê? Quando você olha a parte B desse versículo, do verso número 10, ele diz: mas aquele que vos perturba, é como que ele fala assim, sabe esses falsos mestres? Seja ele quem for. Talvez Paulo até soubesse quem eram esses falsos mestres, mas Paulo não está nem preocupado em dar nomes. Seja quem for, sofrerá a condenação. O que Paulo está evocando aqui não é vingança ou retaliação. O que Paulo está evocando aqui é o princípio da semeadura. Conhecem aquele versículo? Aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Onde isso está escrito? Em Gálatas. Gálatas, capítulo número 6, versos número 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então Paulo não está evocando vingança própria, retaliação. Ele está dizendo, eles estão semeando a própria destruição. Eles vão colher isso mesmo, que eles estão pregando, que eles estão levando, seja quem for. E aí o verso de número 11 prossegue. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? A pergunta de Paulo aqui é irônica. Logo, está desfeito o escândalo da cruz. O que Paulo está dizendo? Havia uma acusação, esses falsos mestres estavam tentando separar os Gálatas de Paulo. E, de alguma forma, estavam acusando Paulo de pregar dois tipos de evangelhos. É como se Paulo, em Jerusalém, tivesse uma conduta e com os Gálatas ele tivesse outra. Como se Paulo fosse um hipócrita, um homem dúbio. E aí Paulo está escrevendo essa epístola para quebrar esse engano, desfazer essa mentira. Por isso que quando nós lemos lá no capítulo número 2, e ele diz, quando eu estive em Jerusalém e estive com Tito, os apóstolos lá, ninguém forçou Tito a ser circuncidado. E ainda, alguns que falavam sobre isso, Paulo diz, olha, eu nem dei tempo para esses homens. Então Paulo está desfazendo ali uma acusação que está sendo levantada contra ele. E vale reforçar aqui que Paulo, culturalmente, ele não era contra a circuncisão. Se a circuncisão fosse um ato cultural de um judeu, como costume da sua etnia, do seu povo, e isso não implicasse em salvação ou em algum acréscimo à obra da cruz, Paulo pode se circuncidar. Tanto que Paulo circuncidou Timóteo. Paulo não é um homem de duas posições. Paulo entendia, se isso aí é uma questão apenas cultural, então não há problemas. Mas se vocês querem fazer qualquer coisa para que seja um acréscimo à salvação, fazer qualquer coisa para que isso seja como uma virtude espiritual, não façam, porque isso seria retroceder à escravidão, é voltar novamente para prisões espirituais e para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, se ele estivesse fazendo isso, ele diz,
o escândalo da cruz estaria desfeito. E o que Paulo quer dizer com esse escândalo sendo anulado, sendo desfeito? A implicação disso é que a cruz seria incapaz de nos salvar. É dizer que a cruz é insuficiente, em última instância, que o cristianismo, aquilo que nós estamos vivendo, seria apenas uma farsa. Por isso que eles querem remover a cruz, remover o Cristo crucificado e ressurreto. Porque se não tem cruz, se não tem ressurreição, não tem cristianismo, meu irmão. Não tem nova vida, não há ressurreição. Mas se não houvesse ressurreição, Paulo mesmo diria, nós seríamos os homens mais loucos. Cristo ressuscitou, ele está vivo, meu irmão. Quando o escândalo da cruz é evocado, o que se tem em vista é a salvação de Deus que veio até nós. Uma salvação que despedaça toda a justiça própria, que despedaça todo o mérito pessoal, que despedaça as nossas próprias medalhas, onde só existe um lugar, meu irmão, onde recebemos essa graça, essa salvação, por intermédio da graça de Deus, por intermédio da cruz de Cristo, nós fomos alcançados. Isso afronta a nossa realidade humana. Infelizmente, para muitas pessoas, isso ainda continua sendo uma pedra de tropeço. Faz com que muitos venham retroceder. Mas nós olhamos para a cruz. E aquilo que é escândalo para este mundo, que é loucura para este mundo, eu quero dizer que para nós que cremos em Cristo, é poder de Deus manifesto sobre a face da terra. E aí, por fim, entramos no verso de número 12, onde nós encontramos uma das expressões mais duras da epístola, tá? O verso de número 12, Paulo diz: tomara até se mutilassem o que vos incitam à rebeldia. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Se esses que estão incitando a rebeldia e propondo a circuncisão não parassem na circuncisão. Porque a circuncisão era uma mini cirurgia, uma incisão cirúrgica no prepúcio masculino. Aí Paulo está dizendo assim, vocês estão indo até a circuncisão, por que vocês não vão direto? Por que vocês não se tornam eunucos? O verbo aqui, apocópto, significa amputar. A versão da NVI traz a palavra castrar, castração. O que Paulo está dizendo é, vocês estão falando da circuncisão? Se vocês fossem além da circuncisão, se vocês se autocastrassem, e talvez isso seja uma expressão muito dura, mas há um comentarista, John Stott, ele diz o seguinte: arrisco-me a dizer que se estivéssemos tão preocupados com a igreja de Deus e com a palavra de Deus quanto Paulo estava, também desejaríamos que os falsos mestres desaparecessem da face da terra. Ali Paulo está movido pelo zelo. Aí você pode me perguntar, Zeca, então o que nós vamos fazer? Aquilo que não é a verdade, meu irmão, rejeite. Em nome de Jesus. Existem falsos mestres, então eu não terei mais palavras com essas pessoas. Entenda, meu irmão, que o joio e o trigo vão crescer juntos. Mas aquilo que não é a verdade não pode ser admitida. Não podemos abrir concessões, porque existem muitas pessoas que estão abrindo concessões com este mundo, com falsos ensinos, e santidade é inegociável. Quando essas concessões surgem, geralmente elas estão apoiadas em justiça própria, em distorções da graça, mas só existe um caminho proposto para nós, o Cristo crucificado. E aí deixe que a cruz revele quem você é. A cruz que denuncia que nós somos miseráveis, homens que sem Deus jamais poderíamos encontrar o caminho da salvação. Mas, uma vez que essa graça nos alcançou, se renda a ela e assim viva a vida do Espírito. A partir daqui, Paulo começará a apontar para nós o que significa ter sido alcançado pela graça. E eu creio que o Espírito, ele nos conduzirá a esse ambiente em que nós manifestaremos a vida de Deus em nós e através de nós. Que nada, meu irmão, e eu oro ao Espírito Santo nessa noite de maneira bem específica, que nada, absolutamente nada venha impedir a tua jornada. Que nenhum obstáculo permaneça de pé em nome de Jesus, para que você possa permanecer nessa carreira, onde o nome de Cristo já está sendo exaltado através de você. Sim, existe louvor na tua vida. A tua jornada aponta para a graça de Deus que está te sustentando até agora. E essa graça que te alcançou, ela te acompanha, meu irmão. E então, sendo acompanhados por essa graça, nós podemos confiar que Ele completará essa boa obra em nós.
Meu irmão, eu estou agarrado nessa palavra e eu sei que Ele não falhará. Nós estamos falando daquele que é fiel. E se você crê nessa verdade espiritual, então que em nome de Jesus, qualquer artimanha do diabo que tentou te paralisar, que nessa noite seja quebrada para a glória do nome do nosso Deus. Se alguma coisa estava tentando inibir a tua jornada, nessa noite está sendo desfeito em nome de Jesus. E eu sei que isso é palavra de vida para nós aqui nessa noite. Coloque a tua mão sobre o teu coração. É uma palavra direcionada, meu Deus. Espírito Santo que traz luz e clareza. Espírito Santo